Policial encontrou um bebê na lixeira e o salvou. 25 anos mais tarde ele atendeu uma ligação inesperada e ficou chocado com o que ouviu. Elias tinha o espírito de aventureiro desde muito jovem. Sua coragem e curiosidade o impulsionaram a buscar uma carreira que permitisse estar em ação, ajudar as outras pessoas e fazer a diferença em sua comunidade. Na adolescência, Elias era um garoto ativo e estava sempre em busca de novas experiências. Após concluir o ensino médio, ele decidiu seguir sua paixão e se tornar um policial desejando fazer a diferença em sua comunidade. Ao ingressar na academia de polícia, Elias estava determinado a se destacar. Ele encarou o treinamento como um desafio a ser realizado e uma oportunidade de desenvolver suas habilidades físicas e mentais. Desde o primeiro dia, Elias mostrou uma dedicação incansável, ele estava sempre na linha de frente pronto para enfrentar qualquer obstáculo que lhe fosse apresentado. Sua disciplina, resistência e força de vontade se destacavam, fazendo com que seus instrutores e colegas o reconhecessem como um aluno excepcional. Durante o treinamento físico, Elias demonstrou um condicionamento impecável, ele superou seus limites em exercícios intensos como corridas de resistência, treinamento de combate, e simulações de situações de alto risco. Sua alta capacidade de se adaptar rapidamente, o tornaram um dos melhores em sua turma. Além disso, Elias se destacou em sua formação teórica. À medida que o treinamento progredia, Elias se tornava cada vez mais confiante em suas habilidades e no propósito de sua escolha de carreira. Ele estava pronto para assumir o desafio de sair para patrulhar as ruas e proteger sua comunidade com integridade e dedicação. No dia da sua formatura, Elias estava radiante de orgulho, ele havia superado todas as expectativas e se tornado um policial exemplar pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. Sua rotina de treinamento havia moldado não apenas suas habilidades, mas também seu caráter, o transformando em um policial corajoso, comprometido e destemido. Certo dia, enquanto Elias estava em uma patrulha rotineira em um bairro pobre em uma noite escura e silenciosa, ele escutou um barulho estranho vindo de um beco apertado e com pouca iluminação. Seus instintos de policial atento foram imediatamente ativados e ele decidiu investigar o que poderia estar acontecendo. À medida que se aproximava, o barulho parecia mais nítido e perturbador. Ele avançou com cautela, sabendo que poderia se deparar com alguma situação perigosa. Enquanto Elias chegou ao fim do beco, seus olhos se fixaram em uma lixeira velha e enferrujada. Foi então que ele ouviu um choro fraco e desesperado, como se fosse um choro de um bebê. Com o coração acelerado e uma mistura de preocupação e determinação em seu rosto, Elias se aproximou da lixeira. Ele cuidadosamente retirou os sacos de lixo, e para o seu choque, ele encontrou um bebê recém-nascido embrulhado em panos sujos abandonado ali. Um misto de emoções entre indignação, tristeza e compaixão o tomou. Sem hesitar, Elias pegou o bebê nos braços segurando com cuidado e gentileza. O pequeno ser indefeso olhou para Elias com seus olhos inocentes e cheios de medo. Com a voz embargada, Elias chamou imediatamente por ajuda no rádio policial e solicitou apoio médico para a criança. Ele sabia que o tempo era crucial e que aquele bebê precisava de cuidados urgentes. Enquanto esperava a chegada da ambulância, Elias acolheu o bebê em seus braços tentando acalmá-lo com carinho. Ele prometeu protegê-lo, dar-lhe uma vida melhor, e um lar cheio de amor e oportunidades. Muitos minutos se passaram até que a ambulância finalmente chegou. A equipe médica assumiu o cuidado do bebê e o levou rapidamente para o hospital, enquanto Elias observava com lágrimas nos olhos sabendo que sua vida tinha sido transformada naquele momento. O resgate do bebê naquela noite marcou o homem profundamente. Elias se comprometeu a descobrir a identidade dos responsáveis pelo abandono, e a garantir que a justiça fosse feita. Mas acima de tudo ele se tornou protetor e o pai adotivo daquela criança, prometendo-lhe um futuro cheio de amor e cuidado. A partir desse momento, a vida de Elias e do bebê abandonado se entrelaçou de uma forma única e poderosa. Essa experiência serviu para afirmar o propósito de Elias de ser um policial, fortalecendo o seu compromisso em proteger e servir a sua comunidade. Além das suas funções oficiais, Elias conduzia uma investigação minuciosa para reunir todas as evidências necessárias e encontrar os culpados pelo abandono do bebê indefeso. Após um tempo, Elias prendeu os responsáveis pelo crime. Com a ajuda de sua equipe e a colaboração de testemunhas, ele montou um caso sólido assegurando que os envolvidos não escapariam impunes.
Ele estava determinado a garantir que os responsáveis pagassem caro pelo mal que haviam causado, e que a justiça fosse feita em nome da inocência da criança que foi abalada. Após a prisão dos culpados, Elias colaborou de perto com os promotores e advogados para assegurar que o caso fosse conduzido adequadamente no sistema judicial. Ele testemunhou fornecendo informações cruciais para sustentar a acusação contra os envolvidos. Elias acompanhou de perto todo o processo legal, desde a investigação até o julgamento. Sua presença nos tribunais foi um lembrete constante para os acusados, de que seus atos desprezíveis não seriam tolerados pela justiça e pela sociedade. Graças à determinação de Elias e à solidez do caso construído, os acusados foram considerados culpados pelos crimes cometidos. Eles receberam penas rigorosas como reflexo da gravidade de suas ações, e servindo como um exemplo para outros que pudessem considerar realizar atos semelhantes. Apesar da tristeza e da raiva que o abandono do bebê causou, Elias encontrou consolo e satisfação ao saber que ele havia garantido justiça para a vítima inocente. A sua determinação de enfrentar os culpados e buscar a verdade, permitiu que ele fizesse a diferença em meio à escuridão, garantindo que nenhum crime fosse deixado impune. Ele decidiu dar ao bebê o nome de Renato, uma escolha que representava o novo começo que estavam prestes a ter juntos. Conforme Renato crescia, Elias se esforçava para oferecer a ele todas as oportunidades e experiências que um pai amoroso poderia proporcionar. Elias sempre esteve presente nas conquistas de Renato, seja o primeiro passo, a primeira palavra ou a primeira apresentação escolar, ele era o seu maior apoiador e encorajava Renato a explorar com curiosidade e coragem. Ao longo dos anos, Elias e Renato construíram uma relação de confiança e amor inabaláveis. Eles compartilharam momentos especiais como viagens em famílias, comemorações de aniversários e celebrações de conquistas pessoais. Enquanto Renato crescia, Elias sempre esteve lá para guiá-lo, ensinando-lhe valores como respeito, empatia e perseverança. Após crescer ao lado de Elias, Renato se tornou um jovem determinado e cheio de sonhos. Ele se destacou nos estudos e se formou com honras na universidade com um diploma em assistência social. Após completar seus estudos, Renato recebeu uma oferta de trabalho em uma ONG internacional de apoio à infância, que trabalhava em regiões afetadas por conflitos e crises humanitárias. Ele viu nessa oportunidade a chance de fazer a diferença e oferecer auxílio a crianças vulneráveis em todo o mundo. Com o coração repleto de gratidão, Renato partiu em sua jornada para ajudar aqueles que mais necessitavam. Os anos se passaram e Renato trabalhou incansavelmente em diferentes países. Foi somente após 25 anos desde o dia em que Elias resgatou Renato da lixeira, que ele decidiu fazer uma ligação. Durante todo esse tempo Renato estava concentrado em sua missão humanitária, imerso em lugares distantes e desconhecidos sem nunca esquecer do amor e dos ensinamentos de seu pai adotivo. A ligação inesperada foi uma emocionante surpresa para Elias. Renato, agora o homem maduro e realizado, queria compartilhar com seu pai adotivo todas as experiências e realizações que conquistou ao longo de sua jornada. Renato expressou sua profunda gratidão a Elias por tê-lo resgatado e dado uma vida repleta de amor e oportunidades. Nesse momento pai e filho entenderam que o amor que os unia era mais forte do que o tempo e a distância. Eles perceberam que a conexão especial que haviam construído ao longo de todos esses anos permanecia intacta apesar das circunstâncias que os separaram. A ligação foi um reencontro emocionante afirmando o vínculo profundo e eterno entre Elias e Renato. Eles prometeram se encontrar pessoalmente para compartilhar todas as histórias, abraços e lembranças perdidas ao longo dos anos. Essa ligação foi um lembrete de que mesmo com o tempo passando, o amor e a gratidão sempre encontram uma maneira de se manifestar e reunir aqueles que têm uma conexão especial. Elias e Renato sabiam que o laço entre eles era indestrutível e essa ligação significava um novo capítulo em suas vidas onde poderiam compartilhar ainda mais momentos especiais juntos. A história de Elias o policial corajoso e Renato o bebê resgatado, nos mostra que o amor e a bondade podem realmente transformar vidas. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que ajudou um mendigo deficiente, e depois de alguns anos teve uma surpresa chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.